Assembleias em todo o estado. Professoras e professores da rede privada de São Paulo já se preparam para a sua campanha salarial 2019. As assembleias de definição de pauta, a pauta quente, apontam para o futuro. E neste programa, especialistas reunidos pelo Simpro São Paulo discutem o futuro e comentam o cenário político e econômico do país nesta campanha salarial. Olá, esse é mais um Sala de Professores, que é o programa da FEPESP. Nesta semana você terá um Sala de Professores um pouco diferente. Esse Sala de Professores vai tratar da campanha salarial de 2019 para os professores e professoras do ensino básico e do SESI e SENAI. Neste ano, nós iniciaremos as negociações um pouco antes em relação aos anos anteriores, porque neste ano a nossa intenção é modernizar as nossas convenções coletivas de trabalho. Modernizar significa adaptar as redações das cláusulas às novas relações do trabalho, significa avançar. Então, para preparar a Assembleia que deliberou sobre a pauta de reivindicações, o Simpro São Paulo, Sindicato de Professores de São Paulo, organizou um calendário com várias palestras. Neste programa, você terá os melhores momentos da professora Ludmila Bilho, do Dr. Eymar Loguércio e do sociólogo Gessé de Souza. Você terá toda a visão sobre a questão das relações de trabalho e também da precarização das relações de trabalho. Como sempre, sugira, critique, participe, fepesp.org.br. Pode entrar, que a sala é sua. Nós todos estamos sendo desafiados pelo que tem acontecido no Brasil e no mundo, a nos estimular a pensar e agir ao mesmo tempo, né? Com muitas mudanças que vêm ocorrendo e com todas as possibilidades em aberto, tanto no Brasil quanto no mundo, para os temas relacionados às questões do trabalho, mas muito especialmente por aquilo que relaciona trabalho e democracia, né? Quer dizer, o direito do trabalho ele foi central para o desenvolvimento das democracias modernas, né? Porque, a partir do trabalho, é que se instaurou um conceito de cidadania, inclusive do ponto de vista jurídico, nas constituições, nas grandes normativas internacionais, a partir da OIT, a partir da ONU, e, portanto, o século XX, sobretudo depois do pós-guerra, né, ele experimenta um tipo de direito do trabalho que é um direito do trabalho inclusivo. Um direito do trabalho que nos faz pensar, né, que o trabalhador é um sujeito de direitos, mas não apenas do ponto de vista de uma ordenação jurídica simplesmente retórica, mas aquele sujeito de direitos efetivo, aquele que pode morar bem, a partir do seu trabalho, pensar na sua vida em família, portanto, em constituir uma família, em pensar no seu trabalho e no pós-trabalho, portanto, nos sistemas de previdência social. E é esse modelo, é esse sistema que está em ruptura em todo o mundo e muito especialmente no Brasil. E isso tem tudo a ver com a discussão das democracias, da crise da democracia, da crise das democracias liberais, enfim. Se diz, não, a legislação trabalhista, ela atrapalha o crescimento econômico, ela atrapalha a geração de emprego. Ora, mas o que foi exatamente o inverso durante boa parte do século XX, em que o trabalho permitiu diminuição das desigualdades econômicas, ou seja, pelo trabalho que se conseguiu estabelecer uma diminuição da desigualdade. Portanto, o direito do trabalho, sob esse ponto de vista, ele continua atualíssimo, né? Qual é o
é a missão do direito do trabalho? Diminuir as desigualdades a partir do trabalho, né? Diminuir a enorme desigualdade que há numa pirâmide estreitíssima, em que uns ganham muito e uns ganham pouco ou ganham nada, né? Então, se nós olharmos assim, né, para o modelo em que esse estado de bem-estar foi mais desenvolvido, como o europeu, por exemplo, né, a importância do direito do trabalho e do trabalho para a inclusão de cidadania, ela é fundamental, seja do ponto de vista do direito do trabalho, seja do ponto de vista do direito de previdência. Nós tivemos uma mudança de modelo econômico no Brasil a partir da década de 30, 40, com o processo de industrialização. E, portanto, com também uma mudança bastante significativa de trabalhadores do campo para as cidades. Então, nós temos um processo de urbanização, de industrialização, e onde o direito do trabalho, onde a CLT, na parte do direito individual do trabalho, foi importantíssima para exatamente permitir esse processo de industrialização e essa mudança de configuração do rural para o urbano. Tanto que a CLT, né, que é de 1943, ela só está destinada a trabalhadores urbanos. Quer dizer, os trabalhadores rurais permaneceram com uma legislação própria, né, que lá na década de 70 depois vai dar o Estatuto também do Trabalhador Rural, e assim permaneceu praticamente até a Constituição de 88. Né? E vamos lembrar, então, que no caso das trabalhadoras domésticas, mesmo em 88, elas sendo ali equiparadas, elas só foram efetivamente incluídas num processo de regulação e, portanto, de direitos a partir de 2013, né, com a Lei das Trabalhadoras Domésticas. Portanto, a CLT bastante voltada para um modelo industrial, para um modelo de industrialização. E, portanto, dentro também dessa ideia de que a função do direito do trabalho é uma função de inclusão desses trabalhadores e trabalhadoras numa sociedade em que o trabalho é valorizado como trabalho humano e, portanto, um sujeito de direito, seja um sujeito de direito individual, seja um sujeito de direito coletivo. Passamos a pensar, inclusive, que é melhor ter esse tipo de trabalho do que não ter nenhum trabalho, né? E aí, portanto, a gente começa a reconstruir esse mundo do direito do trabalho a partir dessa ideia, né, de que, bom, temos que fazer as reformas na legislação, porque é preferível ter algum trabalho, ou qualquer trabalho, do que não ter nenhum trabalho. E a nossa sensação começa a ser aquela de que, olha, já não há trabalho para todo mundo, não há emprego para todo mundo, né? No tempo da robótica, do pós-robótica, porque nós já estamos num outro momento da tecnologia, não haverá trabalho para todo mundo. Como é que a gente resolve isso? Com qualquer tipo de trabalho está bom. E a gente, portanto, qual é o risco de deslocar o trabalho humano para uma ideia de mercado, de compra e venda dessa mão de obra, né? Algo que foi repudiado pelo direito do trabalho em todas as constituições contemporâneas, inclusive na nossa Constituição de 1988, que faz agora 30 anos, né? Portanto, a terceirização, ela é um dos elementos dessa reconfiguração aí, e dessa precarização dessas relações de trabalho. Por quê? Porque ela não é mais uma relação bilateral, de alguém que oferece e organiza a empresa e contrata trabalhadores que se inserem naquela organização e que vão dinamizar aquele negócio e que vão, portanto, por conta disso, por conta do salário que ganham, consumir, e, portanto, ao consumir, eles vão gerar fontes novas de riqueza, enfim, né? Passa a ser uma relação entre três, entre a empresa que organiza e contrata outra empresa, e essa outra empresa contrata trabalhadores. 2 pontos da lei deixaram todas as categorias muito vulneráveis. O primeiro é o elevador andar para a garagem. Quer dizer, o elevador andava
para os andares de cima, porque a lei era o piso. O elevador agora pode andar para a garagem, porque se diz que o acordado pode valer mais do que o legislado, né? Quando você sentava numa mesa de negociação, o empregador dizia, olha, eu quero menos, não, aqui é o meu... Agora, podemos fazer ajustes locais? Podemos, isso é outra história. Confundir as duas coisas é má fé, né? Fazer ajustes setoriais sempre foram feitos e sempre foram admitidos em qualquer lugar do mundo, que a negociação coletiva faça adaptação. Outra coisa é você sentar na mesa de negociação e o elevador ser levado para baixo, né? E a outra é a outra atividade. Quer dizer, cada database zerou o jogo, né? E você ou reconquista ou perde os direitos que estão ou que estavam naquela convenção, né? E, por outro lado, uma lógica de prevalência da negociação por empresa. Nesse sentido, assim, a negociação coletiva, ela é um elemento importante porque a negociação coletiva ela dialoga com as realidades. Quer dizer, ela não está dialogando com modelos, ela está dialogando com necessidades concretas e com o que está acontecendo naquele setor, ou naquela empresa, ou naquela escola, né? E ela pode, sim, estabelecer alguns mecanismos de proteção. Agora, no caso da atividade fim, uma coisa que nós vamos ter que resistir bastante, tanto do ponto de vista político, quanto do ponto de vista jurídico, quanto do ponto de vista de construção de temas jurídicos para isso, é de que, na minha compreensão, não existe prestador de serviço em atividade fim. Essa figura não existe. Se tiver a possibilidade, ou se no modelo for possível, contratar especialistas na atividade fim, aquele trabalhador na atividade fim, no caso da atividade docente, ele continua sendo professor, ele tem que estar inserido no contexto de uma convenção coletiva, ele tem que estar inserido no contexto de uma atividade, de um plano pedagógico, ele tem que estar inserido naquele contexto. Então, a uberização, ela é difícil a gente definir ela de saída, né, mas ela pode ser entendida como uma nova tendência global que atravessa o mundo do trabalho como um todo, né, tanto nos países do centro como nos países da periferia. E ela é uma tendência que traz enormes desafios à esquerda, né, porque, de certa forma, ela, vamos dizer assim, ela consolida plenamente a possibilidade de você eliminar todos os direitos associados ao trabalho, né? E, ao mesmo tempo, manter o controle sobre o trabalhador, que agora se torna um trabalhador inteiramente disponível ao trabalho. Como que nós chegamos nisso e como que isso é possível, como é que isso dá certo? Então, nessas décadas, o que nós fomos vendo, né? Isso vai ficando mais evidente no Brasil nos anos 80, mas marcadamente a gente começa a falar em neoliberalismo no final dos anos 70, né? Primeiro, a consolidação de um discurso muito forte de que os direitos do trabalho eram custos sociais, né? E que eram passíveis de serem eliminados, né, para garantir o quê? Uma melhor eficiência econômica, uma maior competitividade, né? Isso vai tomando lugar no mundo, de várias formas, tanto nos países desenvolvidos como nos países em desenvolvimento, né? E os direitos do trabalho eles vão sendo postos em xeque como algo que é pesado, que é muito rígido, né? Nós temos aí a flexibilização do trabalho, então tem formas de controle do trabalho que já não se adequam mais ao desenvolvimento tecnológico, né? E aí várias coisas vão sendo postas em xeque. E com isso vem todo esse debate da flexibilização do trabalho, né? Aquele modelo associado ao modelo taylorista e fordista dos direitos do trabalho não está se adequando à realidade do mundo do trabalho. Então, o mundo do trabalho é muito mais flexível, né? Que se a gente for olhar, e a gente tem que falar disso hoje, a reforma trabalhista, esse é o cerne dela. Ela fala, nós temos que modernizar as relações de trabalho, porque essa CLT aí, ela é dos anos 30, né? Ela está falando de um trabalhador operário que não existe mais, o mundo do trabalho mudou, a gente tem que adequar as leis a isso. Então, a gente vem desse processo, né? E o que aconteceu nessas décadas?
Quando a gente fala em globalização, quando a gente fala em terceirização, né, e quando a gente fala em flexibilização do trabalho, é como se assim, vamos pensar em termos do capital, né? O que o capital foi constatando? Que era possível o quê? Né? Você eliminar uma série de controles sobre o trabalhador e terceirizar responsabilidades e custos e não perder o controle sobre a produção. Então, a gente viu isso em nível global, né? Então, o que são as terceirizações, por exemplo? Você tem nessas décadas vários países, né, que baixam todas as suas barreiras para a entrada de fluxos de investimento, etc., né, se tornam, vamos dizer assim, se a gente olhar para a China, para vários países aí da Ásia, o que acontece? Né? Eles se tornam assim, campos que recebem, promovem fluxos de investimento, né? E se tornam grandes zonas de processamento e exportação, que eles falam, que são zonas onde você não tem impostos, você dá uma série de subsídios para que o capital externo invista ali, né? E eles se tornam grandes campos de fornecimento de força de trabalho rebaixada e desprotegida, né? E o que vai acontecendo no mundo? A gente vai vendo, né, que determinados países vão se tornando responsáveis pela produção material de tudo que a gente usa, né? E, ao mesmo tempo, as empresas, elas terceirizam toda a sua produção e não perdem o controle sobre ela. Então, quando a gente fala em globalização e terceirização, a gente vai ter que pensar nisso. Os trabalhadores trabalham cada vez mais, né? Então, a perda de mediações públicas sobre o trabalho não foi uma perda para o lado do capital, pelo contrário, né? No mundo completamente ameaçado pelo desemprego, permanentemente, né? E outros elementos que vão formando a nossa subjetividade aí de trabalhadores e trabalhadoras, né? O que se constatou? Que as pessoas podem trabalhar até mais, né? E aí o que vai estar acontecendo? Uma crescente indistinção entre o que é tempo de trabalho e o que não é, né? É disso que trata a flexibilização do trabalho também, né? Então, você passa a jogar para o trabalhador o gerenciamento sobre ele próprio. Então, as fábricas toyotistas, elas vão se organizar de uma nova forma, né? Não é mais puramente aquela linha de fábrica. Então, o que foi ficando claro? Tem uma dimensão de liberdade, né? O trabalhador faz seu próprio horário, trabalha como quer, da forma que quer, só que é a liberdade subordinada, né? Então, esses trabalhadores, na verdade, o que a gente vê nessas décadas é o aumento de adoecimentos relacionados ao trabalho, né? A gente vê, por exemplo, eu converso com os motoboys, eu faço pesquisa com os motoboys em São Paulo. Para eles é normal trabalhar 14 horas por dia, às vezes 7 dias por semana. Eu pergunto se para vocês também não é, né? Que isso é um movimento que a gente viu acontecer no mundo do trabalho, a perda de medidas sobre o trabalho. A gente trabalha cada vez mais. Isso se banalizou, né? O que acontece no momento atual, né, com a reforma trabalhista? A reforma trabalhista, de fato, é uma modernização das relações de trabalho. Eu gosto de falar que é uma modernização capitalista, certo? Por quê? Porque a reforma, ela captou as tendências em curso no mundo do trabalho e legalizou essas tendências, né? E são tendências que jogam contra uma série de interesses dos trabalhadores, né? Então, a reforma trabalhista, se a gente lê ela de perto e vê todas as alterações que ela propôs, ela é brutal, né? E ela é refinada ao mesmo tempo, porque ela trabalhou com diversos aspectos do mundo do trabalho, né? Que vão empurrando, vão coagindo as forças do trabalho mesmo e promovendo precarizações para o trabalhador, né? Eu estava dizendo aqui para o nosso convidado, temos a honra de receber o sociólogo, professor Gessé de Souza, que novamente nos deu a honra de aceitar o convite e estar aqui conosco. Como eu disse, é uma enorme honra termos o Gessé. O Gessé nos deu a honra também de fazer uma entrevista
na TV FEPESP, e o Gessé, campeão de audiência da TV FEPESP. Ele tem mais de 200 mil, o vídeo dele tem mais de 200 mil visualizações e continua sendo visto. Boa noite. Esqueci de uma coisa. E o último livro do qual ele é organizador é o Resgatar o Brasil, onde ele é o coordenador do livro, juntamente com Rafael Valim. Ok? Obrigado. Boa noite, pessoal. É uma enorme alegria estar aqui com vocês. Enfim, eu acho que a gente está passando por dias que são muito preocupantes. E, enfim, né? Eu vou tentar, unicamente, discutir um pouquinho com vocês, não só a ideia que eu desenvolvi no livro A Elite do Atraso, que é uma tentativa de compreender essa situação. Agora, a gente sempre fica na conjuntura, a gente fica engolido por ela, né? E a gente, para entender a conjuntura, a gente tem que sair, né? Quer dizer, sair do redemoinho, a gente tem que ir um pouquinho mais alto e a gente tem que tentar compreendê-la historicamente. Eu acho que, para que a gente compreenda o que está acontecendo agora, a gente já tem que ir para São Paulo, começo do século XX. Aqui em São Paulo é que vai se dar o embate dessas duas ideias, né, dos dois mitos, né? Essa forma como a sociedade se compreende, normalmente ela vai estar reunida no que a gente poderia chamar de um mito nacional, né? A forma reflexiva como as pessoas vão se compreender. E aí o que é que eu estou querendo dizer com isso? Ora, as pessoas, cada uma tem a sua função, o médico que vai, né, abrir a cabeça de alguém para salvar a vida de alguém, você precisa ter um conhecimento extremamente refinado disso, e não significa que você vai ter o mesmo conhecimento sobre como a sociedade funciona, né? Então, você tem que montar um mito, uma história, eu chamo sempre um conto de fadas para adultos, né? Que vai explicar a sociedade para as pessoas, né? Para as pessoas, enfim, que participam da sua vida prática. Isso vai ser extremamente importante, né? Isso vai fazer com que a gente não veja uma parte de como as coisas funcionam e veja aquela parte, outra parte, né? E como vocês sabem, as ideias dominantes são aquelas que interessam às classes que dominam, né? Isso foi extremamente bem articulado, digamos assim, aqui em São Paulo, a partir do início, na década de 20 e 30, né? E essa ideia se tornou hegemônica e ela está na base de todas as conjunturas que a gente tem repetiram compulsivamente durante os últimos 100 anos, né? Como isso foi tudo montado, né? Isso foi montado, a ocasião para que foi a ignição, o fogo para esse tipo de montagem, de construção simbólica, foi a perda do aparelho de Estado pela elite dominante da República Velha, e a minha tese é que a República Velha ela continua, no fundo, a escravidão, né, no que importa, né? As pessoas não vão ser separadas mais na maternidade, uma sendo negra, escrava, outra branca, senhor, mas existem outras formas, né? Formas que vão ser ligadas ao capitalismo, de como ele vai ser construído entre nós, que vai criar um contingente de pessoas com trabalho desqualificado, semi-qualificado, obrigadas a vender a energia muscular, que era exatamente o caso dos escravos anteriormente, né? Isso é montado agora sob uma forma moderna, digamos assim, invisível, etc., a partir do sistema escolar, né? A partir da socialização familiar dessas classes. Cada classe tem uma família muito específica. Essa família vai habilitar os filhos para o sucesso escolar, porque ele vai ser determinante no sucesso no mercado de trabalho depois, né? Então, você tem aí toda uma forma, né, que já por exemplo, a forma da classe, ela já é um tema que também é muito mal compreendido. São dois grandes enganos, no fundo, né, que o mundo constrói para que a gente nunca perceba como é que as coisas efetivamente funcionam, né? Essa ideia de que o indivíduo é o centro das coisas, essa mentira liberal, etc., né? Então, você diz assim, o cara, quer dizer, aí você define, para que você elimine qualquer função da noção de classe, você diz que a classe é renda,
né? Então você cria, sim, mas como é que alguém ganha 1 milhão, outro ganha R$1.000? O que é principal não é construído, que é exatamente essa reprodução de privilégios, né, que vai habilitar com que alguns ganhem muito e outros nada e tal. Classe é essa socialização familiar, tal, né, que vai habilitar que você tenha capacidade de pensamento abstrato, capacidade de concentração e tudo. Os pais transferem isso aos filhos de um modo invisível, né? Porque nós somos construídos emotivamente por essas instituições. A escola, depois vai, quer dizer, com 5 anos, você já vai ter umas classes chegando como perdedoras e outras como vencedoras. Ou seja, a gente é roubado da nossa inteligência e sequer a gente compreende o que é o tipo de inimigo gigante que a gente está enfrentando, né? E aí isso é que dá esse pânico e do que está acontecendo agora e tal, né? Quer dizer, você tem aí uma parte das classes populares completamente indefesas na explicação disso, né? E a partir de um sentimento neoliberal de se interpretar como a fonte de toda forma de fracasso ou sucesso, né? E, portanto, como joguete, né, de todas as forças que possam construir inimigos imaginários para que ele possa o quê? Porque isso é que todos nós fazemos para nos proteger, né? Entende? Um objeto externo onde você possa jogar, pelo amor de Deus, né? Isso que eu não consigo ficar em mim mesmo sem que eu não me autoagredisse, sem que eu não me deprimisse, não me desvalorizasse, né? Como é que eu posso exportar isso para alguém? Né? Não é isso? Então, você já tem aí sempre o quê? O Estado, não é isso? Especialmente os partidos ligados aos pobres, às classes populares. Claro, o populismo, o patrimonialismo, um povo de ladrão, etc. São as mesmas ideias, né? Que está na nossa cabeça, embora a gente não reflita e não perceba que está nos conduzindo, mas essas ideias conduzem o nosso comportamento de modo tão importante quanto dinheiro, quanto poder, quanto outras coisas pragmáticas para a vida prática, etc. Né? Nós somos dominados por essas ideias, né? E mais dominados ainda quanto menos consciência a gente tenha delas. Então, né? Elas estão só se repetindo mais uma vez. Né? E muita gente diz, bom, mas o GCE é política, o que tem a ver isso com a campanha salarial? Nós acabamos de ver que tem tudo a ver, né? Tudo. Porque campanha salarial não é só reivindicar, né? Campanha salarial é questão de politização dos professores, de engajamento dos trabalhadores, dos professores. É exatamente o que o GCE e o que o Maringoni disseram. Quero agradecer novamente a todos. Houve um problema de comunicação com a Boitempo sobre a questão dos livros, mas eu também me comuniquei com eles há pouco, e os professores que aqui estiveram receberão o livro na sua casa, tá bom? Eu já acertei isso com a Boitempo, e vocês receberão o livro na sua casa, ok? Eu só não garanto o autógrafo do GCE e do Maringoni, mas eu vou tentar fazer, tá bom? Muito obrigado. Depois deixa o endereço aqui com a Cláudia, o nome, o endereço, etc., que a gente manda para a sua casa. Agradeço a presença de todos e a presença do GCE e do Maringoni. Muito obrigado.